Chegamos na lição de número 12 aqui da classe do Juvenis deste primeiro trimestre da CPAD em 2025. Nesta lição, nós vamos trabalhar com vocês, além de trabalharmos uma viagem pelo Antigo Testamento sobre o tema A Vida Após o Cativeiro. Essa lição cai no dia 23 de março. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas, a exemplo de Neemias, capítulo 1, versículo 3, e depois leia o texto de Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 7, que é a leitura bíblica em classe, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeira vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Boa Sorte. Você que está chegando por aqui para não perder nenhuma aula, se inscreve no canal e envia essa aula para mais alguém. Estou comentando essas lições e você pode me encontrar pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram, pelo TikTok. Você pode acompanhar a gente, vai ser um prazer te receber. Só você colocar aí Janderson Nascimento EBD, tanto no Google como também nessas plataformas digitais. Que Deus te abençoe, que a sua aula seja uma bênção para a glória e honra do Senhor Jesus. O cativeiro babilônico, ele traz marcas profundas sobre o povo de Israel, especialmente sobre o povo de Jerusalém, que faziam parte então das duas tribos do sul, Judá e Benjamim. É importante compreendermos que esse cativeiro ele se inicia em 602, 605 a.C. Ele se dá então em 3 levas. Essas levas que acontecem para levar o povo de Israel, especialmente os habitantes de Jerusalém, para a Babilônia como escravos. Essas levas são citadas, por exemplo, no livro do profeta Daniel. Daniel faz parte da primeira leva, onde ele se torna então um eunuco nos palácios de Nabucodonosor. Isso está presente no capítulo 1, versículo 1 ao 4, do livro do profeta Daniel. A segunda leva, ela acontece em 597 e ela vai acontecer a partir dessa levada, então, agora do povo trabalhador, da mão de obra barata, que é retirada, então, de Jerusalém para a Babilônia. Quem é que participa dessa viagem? Quem participa aqui é o profeta Ezequiel. Ezequiel ele faz parte dessa viagem com 10.000 pessoas que são levadas cativas para a Babilônia. E a terceira e última leva, quem é que vai? Somente os sobreviventes da destruição de Jerusalém são levados como escravos agora para a Babilônia. Jeremias registra isso especialmente no livro de Lamentações. Jeremias ele é liberto, ele é livre por Nabucodonosor e vai para o Egito e de lá nunca mais volta. É importante compreendermos que estamos estudando exatamente esse processo do cativeiro babilônico. Eu estudei com vocês na aula passada detalhando esse processo. Esse processo ele dura 70 anos, conforme as profecias que Jeremias diz a partir da vontade do Senhor. Só que hoje nós vamos observar o que aconteceu depois dos 70 anos. É importante você levar em consideração que você está olhando para o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o cativeiro babilônico traz um marco assim profundo na história do povo hebreu. Esse cativeiro ele acontece por permissão de Deus, por vontade de Deus. E Deus então deixa vivo aqueles que são remanescentes de Davi, aqueles que são da descendência de Davi. Ou seja, ele permanece exercendo a sua vontade, permitindo então que os habitantes de Jerusalém permanecessem vivos como os remanescentes de Israel, para depois de 70 anos retornarem como um povo fiel para Jerusalém. Agora nós estamos olhando para 2 textos da Bíblia Sagrada que registram esse retorno. Que textos são esses? Os textos de Esdras e Neemias. É importante também você levar em consideração que a organização do Antigo Testamento na nossa Bíblia está separada em 5 grupos, como eu venho sempre falando para você. O primeiro grupo é conhecido como Pentateuco. O segundo grupo, onde está inserido essa narrativa, é conhecido como os livros históricos. Os livros históricos se iniciam em Josué e vão até Ester. Nesse conjunto dos livros históricos, nós vamos encontrar, por exemplo, livros que registram
antes do cativeiro, a história que aconteceu em Israel, sobre a divisão do reino, sobre Israel se tornar Israel do Reino do Norte, Israel do Reino do Sul. Que livros são esses? Você pode ler, por exemplo, o texto de Josué, de Juízes, de 1 Samuel, de 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, até aqui. Esses textos foram escritos antes do cativeiro babilônico, narram a respeito do cativeiro, especialmente o texto de 1 Reis e 2 Reis. Muitos autores biblicistas acreditam que esses textos, ou esse texto originalmente falando, porque na Bíblia hebraica é um só, foi escrito pelo profeta Jeremias, registrando então todo o contexto histórico até a levada do povo de Jerusalém para o cativeiro babilônico, para a Babilônia. Agora também nós temos, na organização desses textos históricos do Antigo Testamento, outros livros que dão uma sequência para fechar o conjunto dos 12 aqui livros históricos. Eu citei até o livro de 1 e 2 Reis. Agora nós vamos observar os textos que acontecem, que registram na realidade tudo aquilo que aconteceu depois do cativeiro, depois desse cativeiro babilônico. Que textos são esses? Entra aqui o texto de 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esse conjunto aqui, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, são livros que registram a história agora depois do cativeiro, quando o povo então retorna. Então é para esses livros que nós vamos olhar. Especialmente o livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, esse material foi escrito por Esdras. Então há uma pegada aqui diferente, há uma narrativa diferente. Você percebe que ele dá valor aqui para os descendentes de Davi, ele fala a respeito dos habitantes de Jerusalém, ele registra no livro de Crônicas algo que é muito importante, que nós conhecemos como as genealogias. Por que as genealogias estão ali e são importantes? Porque o povo passa 70 anos no cativeiro, perde então o seu território, perde então a sua moradia em Jerusalém, e para poder resgatar essa moradia, esse território, quando eles retornam, e as suas funções no exercício da adoração, para poder resgatar tudo isso, era necessária a comprovação histórica por meio da genealogia. Por isso que as genealogias ali estão presentes como documentos históricos que ajudam aquela população que nasceu nesse processo de 70 anos a reconhecer, então, o seu terreno, a sua moradia, a sua função. Porque nesse processo histórico, muitas pessoas queriam exercer a função sacerdotal sem ser da linhagem sacerdotal. Daí a importância dessa genealogia presente ali. Quando você olha, então, para o livro de Esdras e Neemias, você vai perceber que Esdras registra, então, os 3 retornos que acontecem do povo de Israel que está na Babilônia, que habitava em Jerusalém, retornando agora para Jerusalém, a partir da permissão do rei Ciro. E isso também é confirmado pelo profeta Daniel lá no capítulo 9. E diante disso, eu espero te ajudar muito hoje na Escola Bíblica Dominical. Se eu estou contribuindo com você, por gentileza, deixa teu comentário aí, se inscreve, me ajuda a alcançar os 100 mil alunos. E o primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: o período pós-exílico. Para compreendermos, então, a narrativa bíblica pós-exílica, é importante também levarmos em consideração o conjunto dos profetas. Os profetas dentro da Bíblia estão divididos, então, em profetas escritores e profetas não escritores, não literários. Os não literários são citados em diversos momentos, por exemplo, antes do cativeiro, alguns depois do cativeiro. Mas os profetas literários, que registraram, então, os eventos históricos, estão presentes na Bíblia. Na nossa versão, nós trabalhamos eles da seguinte maneira: como profetas maiores e profetas menores. Nós trabalhamos os profetas menores com a importância de destacar a divisão de cada profeta, porque na Bíblia hebraica eles são divididos da seguinte maneira. Na realidade, não há divisão. Todos os 12 livros dos profetas menores que se iniciam em Osés e vão até Malaquias, na hebraica, são um livro só. Ou seja, todos aqueles 12 viram um texto só, se tornam um livro só na Bíblia hebraica.
não há essa divisão como nós temos. Nós dividimos para poder entender melhor o contexto bíblico. Isso é dividido a partir do cânon da Bíblia, que foi organizado desta maneira. É por isso que na nossa Bíblia nós temos 39 livros. E quando você compara com a Bíblia hebraica, na Bíblia hebraica você vai ter os mesmos versículos, a mesma quantidade de capítulos, mas lá só tem 24 livros. Porque acontece então esse fenômeno aqui, dessa junção de diversos textos, que para a gente é dividido, lá se torna um livro só. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração, olhando para os profetas menores, nós vamos encontrar profetas que anunciaram o cativeiro assírio e anunciaram também o cativeiro babilônico. 3 profetas que estão no conjunto dos menores viveram esse contexto pós-cativeiro. Quem são eles? O profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Esses 3 profetas viveram especialmente esse contexto bíblico aqui que estamos narrando para você. E agora eu quero destacar para você o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto. O contexto então samaritano. Existem, de acordo com a Bíblia, 3 retornos que acontecem do povo que estava em cativeiro na Babilônia, do povo de Israel, do povo de Jerusalém, que habitou na Babilônia durante 70 anos, para Jerusalém. Primeiro, esse retorno acontece com 3 personagens aqui. Quem são esses personagens principais? Zorobabel, ele surge nesse primeiro retorno, auxiliado por Josué, ou Joshua, de acordo com algumas traduções bíblicas. O segundo personagem bíblico que aparece aqui no segundo retorno é o Esdras, que é um sacerdote que exerce um ministério sacerdotal e de restauração do culto nesse retorno, nesse segundo retorno para Jerusalém. O terceiro personagem principal é o Neemias, e a sua narrativa está registrada então no seu livro Neemias. Ele exerce o ministério então de governador de Jerusalém. Esses 3 personagens são importantíssimos nessas narrativas bíblicas, nesses 3 retornos. Esses retornos registram para a gente algumas situações importantíssimas que acontecem na narrativa dessa restauração de Jerusalém. Você precisa ter em mente que Jerusalém, nesses retornos, depois de 60 anos, foi invadida. Invadida, então, pelos samaritanos. Os samaritanos, como nós já estudamos, esses samaritanos, eles são descendentes das tribos do norte, que foram capturados, que foram conquistados pelos assírios em 722 e obrigados agora a terem relações, casamentos com pessoas de outras nações, de outras culturas e de outras religiões, formando então um povo misto. Não é só na questão sanguínea, mas também na questão religiosa. Não há um compromisso em fidelidade em servir a Deus. Ao mesmo tempo que eles estão servindo a Deus, eles estão também cultuando a outros deuses. E quando o povo de Jerusalém retorna do cativeiro, esse povo retorna curado espiritualmente. Não há abertura aqui para o ecumenismo religioso, não há abertura, por exemplo, para outras religiões. O único culto, a única adoração deve ser dada a Deus. Então nós vamos olhar para o personagem conhecido como Zorobabel, auxiliado por Josué. Quando eles retornam para Jerusalém, a cidade de Jerusalém está devastada e ao mesmo tempo invadida. E eles retornam com um projeto no seu coração. Glória a Deus por isso. Que projeto foi esse? O projeto de restaurar o culto, a adoração ao Senhor, o louvor, o templo de Deus que havia sido destruído, devastado por Nabucodonosor. É claro que você precisa ter em mente que se passaram 70 anos, a cidade está praticamente devastada e ao mesmo tempo pré-conquistada. Eles retornam então para tomar posse da terra. Então há aqui diversas situações de crises civis, há diversos conflitos aqui que acontecem territoriais. E diante desses conflitos surgem então os samaritanos que querem tomar posse da terra que não é sua. E aí nós percebemos à luz da Bíblia que Josué e o Zorobabel têm um incentivo então de restaurar o templo. Quando você lê Esdras, capítulo 1 ao 6, você vai descobrir essa narrativa bíblica. E restaurando esse templo, eles encontram diversos desafios.
desafios, mentiras, calúnias que são levantadas para impedir o trabalhar daquela obra, para impedir então a restauração do templo. E é interessante que a Bíblia narra para a gente que aquele templo foi barrado. Inventaram calúnias, inventaram falsos documentos para poder impedir a obra de Deus. E durante um bom período de tempo, o povo de Jerusalém não pôde cultuar a Deus no templo. O templo, a obra foi iniciada, mas foi parada. Porém, quando nós lemos o capítulo 5 de Esdras, nós descobrimos que os anciões que viveram na época em que o templo estava erguido, que retornaram para Jerusalém, decidem em seu coração, isso aqui é o mover do Espírito Santo, em restaurar então o templo por ousadia, sem obedecer decretos ou mentiras que foram levantadas, mas eles restauram o templo com toda a dedicação. É nesse período que Deus levanta 2 profetas. Quem são esses profetas menores que surgem aqui? Deus levanta então o profeta Zacarias para trazer uma mensagem voltada para Josué e Zorobabel, para Zorobabel e Josué, com o objetivo deles colocarem no seu coração o desejo de servir a Deus, com o objetivo de se levantarem, de trazer uma palavra de ânimo para que eles então retomassem a obra do Senhor e restaurassem o templo. Deus também levanta o profeta Ageu, que no meio da população se levanta dizendo que era necessário restaurar a casa do Senhor. É claro que havia burburinhos entre a população em dizer: nós não vamos ter aquele templo glorioso como era o templo de Salomão, com paredes feitas e banhadas de ouro. Nós não vamos ter aquela glória passada. E Ageu é levantado pelo Espírito de Deus, lá no capítulo 2, para poder dizer uma palavra profética profunda, em dizer que a glória dessa segunda casa que seria erguida por eles não seria uma glória passageira, mas seria uma glória muito maior. Não porque essa casa seria erguida com ouro, porque o material era simples, mas porque nesta casa pesaria o Messias. Essa profecia de Ageu é profunda. Daí então entendemos todo esse contexto. E avançando, diante dessa palavra que estamos destacando para você, vamos agora para o segundo subtópico, que eu espero estar te ajudando a entender todo o contexto pós-cativeiro. E o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: cumprem-se então as profecias. Quando nós analisamos a história bíblica, o contexto bíblico, nós precisamos entender que a Babilônia, especialmente analisando o cativeiro babilônico, ela passou por diversos reinados, ou seja, diversos governantes que se levantaram aqui naquele processo histórico. O livro de Daniel dá até essa divisão desses reinados. Por exemplo, se você ler do capítulo 1 ao 5 de Daniel, você vai encontrar que o governo da Babilônia ele está sendo governado pelos próprios babilônicos. Até o capítulo 4 por Nabucodonosor, depois surge o seu filho, e capítulo 5 o seu neto. Quando você lê agora o capítulo 6, você vai encontrar então a citação de Dário. Você encontra nessa citação bíblica aqui, que se levanta especialmente na transição do capítulo 5 para o 6, agora não o Império Babilônico, mas esse Império Babilônico cai em uma batalha, o capítulo 5 registra isso para a gente, é invadido, e agora surge o povo Medo-Persa. Esse povo Medo-Persa é citado também dentro da Bíblia. E é interessante que você percebe, dentro desse contexto, que dentro desse povo persa e medo-persa há diversos conflitos até ficar nessa plataforma de poder do povo medo-persa, especialmente em 539 a.C. E quem é que está governando agora nesse processo histórico? Lá no capítulo 9 de Daniel, nós já vamos entender aqui que já surge um rei chamado Ciro. Olhando para a Bíblia, o profeta Isaías, 150 anos antes de Ciro nascer e ser o governante do mundo, profetizou a respeito do nascimento de Ciro. Isso é muito específico dentro da palavra de Deus, demonstrando de forma impressionante que Deus levantaria Ciro como seu servo para libertar Jerusalém. Olha as profecias que estão registradas em Isaías, capítulo 41, versículo 1 ao 4, Isaías 44, versículos 26 a 28, 45, do 1 ao 6.
Essa profecia de Isaías é 150 anos antes do nascimento de Ciro. Quando Ciro, então, se torna o governante, lá no capítulo 9 de Daniel, nós encontramos Daniel orando, lendo a palavra e encontrando a profecia de Jeremias, onde Jeremias traz na sua mensagem muito bem e de forma clara que aquele cativeiro duraria apenas 70 anos. E Daniel, já idoso, estudando a Bíblia e orando, ele descobre que aquele cativeiro estava chegando ao fim, que as profecias estavam se cumprindo e que Deus já estava em fidelidade levantando um governante chamado Ciro para governar a Babilônia. Quando Ciro governa a Babilônia, ele já faz parte dessa lei medo-persa. E a palavra do rei persa, ela não volta atrás. E os persas têm um estilo de governança totalmente diferente dos babilônicos. Os babilônicos governam, levam cativos, escravos, para sua maior cidade, para poder trazer grandeza para aquela cidade. Os persas já são diferentes. Eles libertam aqueles que são escravos, cobram então tributos e permitem que esse povo retorne então para sua terra natal, trabalhem na sua terra natal, prestando contas para a capital da Pérsia. Olha que lindo que nós temos aqui. E diante disso, historicamente falando, o rei Ciro, Esdras faz questão de dizer no capítulo 1, por decreto de Ciro, o povo de Jerusalém, olha só, saindo da Babilônia, retorna para a sua cidade natal, Jerusalém, com permissão de Ciro, com o objetivo de cultuar a Deus. Quem é que encabeça esse retorno? Josué e Zorobabel, Zorobabel e Josué. E esse objetivo de adoração demonstra então esse desejo de Deus em cumprir a sua palavra. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o retorno então para Jerusalém. Esse retorno para Jerusalém é constantemente mencionado no Antigo Testamento, desse Deus que liberta os cativos, desse Deus que liberta os escravos, desse Deus que dá liberdade de adoração. Aplicando na nossa vida, Deus também nos dá a liberdade de adoração em Jesus. Em Cristo agora nós temos nova vida, uma nova chance. E esse retorno representa então esse arrependimento que devemos ter em Cristo. O primeiro subtópico trata sobre um sonho então realizado. Quando você analisa especialmente o Salmo 126, você percebe uma canção, um louvor e uma adoração. Observe que já se passaram 70 anos. E o Salmo 126 é conhecido como um cântico de peregrinos, ou um cântico de peregrinação, quando o povo retorna agora em viagem para Jerusalém. E eles começam a retornar adorando a Deus, louvando ao Senhor, dizendo que o Senhor é grande, que a alegria do Senhor é a força deles, porque esse povo agora volta para Jerusalém para restaurar a cidade, volta para sua terra natal, para enfrentar alguns desafios, mas enfrentando esses desafios com o Senhor. O livro de Esdras registra para a gente que esse povo retorna com o objetivo de restaurar o culto e adoração a Deus. E no capítulo 4, os samaritanos encostam para poder então estar junto nesse retorno. Mas de que maneira? Ajudar a construir o templo com o objetivo deles também cultuarem no templo e exercerem exatamente a sua adoração corrompida. E é aqui que começam algumas crises registradas então nesse retorno espiritual. Zorobabel e Josué, decididos, barram o povo de Samaria e descrevem que a função de restaurar o templo era somente deles. A função de restaurar o culto a Deus era estabelecida pelo povo de Jerusalém, que estava retornando então do cativeiro. Diante disso, o segundo subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: as expedições desse retorno. Esse retorno ele acontece em 3 fases. A primeira fase está registrada no capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras. Esdras registra essa primeira fase com Zorobabel e Josué. A segunda fase está lá no capítulo 7 de Esdras, praticamente 60 anos depois. Quem é que retorna agora? Quem retorna é o Esdras como sacerdote, com o objetivo agora de restaurar o culto. O Zorobabel vem com o objetivo de restaurar o templo. Olha que interessante. Na obra de Deus, Deus usa pessoas de diversas maneiras. Um para edificar o templo, o outro para restaurar o culto, o outro que vai surgir, que é o Neemias, para restaurar então as defesas
E é importante nós percebermos que nessa obra nós encontramos então o trabalhar de Deus. Esdras ele retorna com o objetivo de restaurar o culto e a adoração ao Senhor. E o terceiro retorno, ele acontece agora a partir do governo de Artaxerxes, a partir também da autoridade que ele dá a Neemias. Isso está registrado lá no capítulo 2 de Neemias. Neemias ele retorna para Jerusalém, e ele retorna para Jerusalém com o objetivo de erguer os muros, restaurar a cidade, trazer segurança para o povo. Neemias que é considerado um texto de liderança fantástico presente no Antigo Testamento. Eu espero que o Espírito Santo de Deus confirme essa palavra no teu coração e te use também. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a reconstrução. Quando nós olhamos agora nesse terceiro ponto, nós vamos descobrir falando a respeito dessa reconstrução. A reconstrução que acontece com Zorobabel e Josué, reconstrução do templo. Agora, a reconstrução da cidade, dos muros, se dá bem mais tarde. Eu citei para você, por exemplo, que o Esdras ele volta 60 anos depois de Zorobabel e Josué. E agora surge, então, anos mais tarde, outro cidadão conhecido como Neemias. Neemias vem com o objetivo, quando você lê a narrativa de Neemias, você descobre que Jerusalém está praticamente devastada, é um cenário de guerra. E ele vem com esse objetivo de restaurar a cidade e os muros. E isso é fantástico dentro do seu texto. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: foco, oração versus oposição. Quando nós olhamos para a narrativa agora de Neemias, especialmente o capítulo de Neemias, quando você lê o capítulo 1, versículo 3, e vai lendo o texto, você vai perceber que Jerusalém está em um verdadeiro cenário de caos e de guerra. A cidade está praticamente destruída, o templo em si quase terminado, e você percebe, à luz dentro do texto bíblico, você descobre que o Esdras ele retornou para restaurar o culto, mas tinha muita coisa ainda para fazer. A cidade não tem casas, não tem moradias fixas, além do que a cidade ainda está sendo dominada pelos samaritanos, que eram opositores ferrenhos do povo de Deus, do povo de Jerusalém. A cidade estava sem defesa, sem muros. E o Neemias ele surge nessa história exatamente para demonstrar o propósito de Deus, o querer de Deus. Deus incomoda Neemias de forma espetacular e ele retorna para Jerusalém a partir do reinado agora de Artaxerxes, com o objetivo de restaurar os muros da cidade, com o objetivo de restaurar as casas. E eu acho lindo que ele é um homem de Deus. Ele tem uma estratégia fantástica, ele convence as pessoas, ele chama as pessoas para perto. A comunidade que estava preocupada só em edificar os seus lares, mas ele chama primeiro para edificar os muros, as defesas. E ele convence o povo nessa edificação. Ele convence a população a fazer isso, mesmo diante da oposição. Os samaritanos que se levantaram agora para dizer que a cidade seria destruída, que os muros não estavam bem construídos, que qualquer raposa derrubaria então a cidade. Neemias então não se deixa levar por essas palavras malditas, mas ele se envolve com oração. A Bíblia faz questão de dizer, no próprio texto de Neemias, enquanto ele se dedicava à construção, sem tempo até para tomar banho, ele estava com a espada na mão e uma colher de pedreiro na outra, e de joelhos dobrados, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, preparado para a guerra, mas com o foco de reconstruir os muros. A Bíblia diz, lá em Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16, que em 52 dias eles conseguiram restaurar a cidade mesmo diante de toda a oposição. E aqui nós aprendemos. Precisamos aprender isso, que diante da oposição não podemos parar. Precisamos manter o foco em oração, trabalho e em defesa, edificando para a glória de Cristo, avançando para a glória de Cristo, não se deixando levar exatamente pelos inimigos que se levantam. O segundo subtópico da nossa lição trata então sobre os profetas e a reconstrução. Nesse período de reconstrução, quem é que se levanta aqui? 2 profetas espetaculares, o Ageu e o Zacarias. Como já disse para você, eles se levantam lá no período de Zorobabel,
com o objetivo de chamar o povo para a restauração, com o objetivo de convocar o povo para subir ao monte, buscar madeira e reconstruir o templo para a glória de Deus. Essa reconstrução é demonstrada dentro da Bíblia para demonstrar esse Deus que é todo-poderoso, que ajuda o seu povo em todas as atividades da sua vida, em todos os desafios também. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Estamos quase finalizando o trimestre, já tem material pronto aí do nosso segundo trimestre. Eu conto com você. Se Deus te ajudou, se você foi abençoado em Cristo através dessa aula, deixa o teu comentário aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Vou ficar feliz se você for para lá também, tá bom? Por gentileza, faça isso. Manda esse vídeo para mais alguém que você conheça, para que a gente possa alcançar aí os 100 mil alunos para a glória de Deus. É claro, se você está afastado, quer aceitar Jesus como teu Salvador, você pode fazer isso escrevendo teu comentário aí nesse vídeo, utilizando o celular com leitor de QR Code e preenchendo o cadastro. Nós vamos orar por você, interceder por você e te direcionar a uma igreja mais próxima da tua casa também. Com certeza eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura para entender um pouco mais a respeito desse assunto que trabalhamos hoje em sala de aula. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Israel no Exílio, esse material espetacular para você que quer estudar um pouco sobre o exílio de Israel. O texto dessa restauração que estou citando para você tem aqui um comentário bíblico do Derek Kinder, Esdras e Neemias. Esse material vai te ajudar muito a compreender o contexto desses livros que citamos para você. Também o texto de Neemias, do pastor Hernandes Dias Lopes, no Antigo Testamento. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na última aula desse trimestre, onde nós vamos estudar sobre os 400 anos de silêncio, o período interbíblico. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.